Com Nieli colocando dessa forma, se a família sagrada tentasse agir contra Nieli depois disso não indicaria que a família sagrada é um bando de vilões? Não importa se fosse Shen Shi ou Shen Yue, ambos estavam irritados a ponto de quase vomitarem sangue. Izium não pôde deixar de olhar para Nieli mais uma vez. Ela nunca pensou que Nieli fosse tão ousado para realmente ofender a família sagrada, uma das 3 principais famílias da Cidade da Glória. Recentemente, as ações de Nieli a fizeram incapaz de ignorar sua existência. Curiosidade surgiu dentro de Izium. Que tipo de pessoa Nieli realmente era? Quanto a Xiao Ningir, ouvindo como Nieli usava suas palavras afiadas para atacar o ponto fraco da família sagrada, ela não conseguia evitar de se sentir feliz. Sua família sempre quis casá-la com a família sagrada, mas em seu coração ela estava em conflito. Desde o início sua impressão da família sagrada não tinha sido boa. Ouvindo como Nieli subjugou Shen Shi e Shen Yue com suas palavras até o ponto em que eles ficaram sem palavras enquanto fingia ser uma criança idiota, ela não pôde deixar de rir. Ao mesmo tempo, seu coração estava profundamente cheio de adoração por Nieli. Quão profundo deve ser o conhecimento de alguém para poder discernir a origem do padrão explosão solar escarlate com apenas um olhar? Então, enquanto essas pessoas estão ocupadas desperdiçando seu tempo, Nieli tem lido livros o tempo todo. Neste momento fora da sala de aula, Luia correu apressadamente para o ancião vestido de cinza em direção ao vice-diretor e passou o livro da chama do relâmpago divino para o ancião vestido de cinza. O vice-diretor Yeseng repetidamente dirigiu sua atenção para a expressão do ancião de vestes cinzentas. O ancião vestido de cinza virou o livro da chama do relâmpago divino para a página 30, diagrama 6. Vendo o padrão de inscrição explosão da chama do relâmpago no livro, comparando-o com a explosão solar escarlate, seu rosto tornou-se sombrio e não disse nada. Yeseng não se atreveu a falar. Isso realmente era um escândalo na família sagrada. Esta questão envolvia o nível superior de Cidade da Glória, portanto, sobre este assunto ele não se atrevia a dizer nada. O ancião vestido de cinza olhou para o livro da chama do relâmpago divino. As palavras nele são muito complexas, até mesmo ele só conseguiu reconhecer uma pequena parte das palavras. Nieli realmente tinha um profundo conhecimento, fazendo com que ele se espantasse. Ele permaneceu em silêncio por um momento antes de dizer: esse estudante, como é o talento inato de Nieli? E Seng olhou para Lu Ye. Quanto a esse aluno sem nome, o vice-diretor não saberia muito sobre o aluno. Lu Ye responde apressadamente: eu acabei de pesquisar sobre ele só tem um reino de alma vermelho. O ancião de túnica cinza acenou com a cabeça. Que pena, esta criança é tão bem educada. Uma pena que seu talento inato é apenas esse, senão seu futuro seria promissor. Yeseng, providencie para ele uma posição de escriturário na biblioteca. Sim. Yeseng rapidamente acenou com a cabeça. Ele sabia do amor do ancião vestido de cinza por indivíduos talentosos. Embora o talento inato de Nieli seja pobre, ele tem conhecimento e até poderia ler o livro da chama do relâmpago divino. Ao se tornar um escriturário da biblioteca, ele também poderia pesquisar e estudar mais livros como estes. Todos na Cidade da Glória têm sua prioridade em treinar seu cultivo. Poucos pesquisariam e estudariam esses tipos de livros antigos. Esse preparativo do ancião vestido de cinza é para proteger Nieli. Afinal, o trabalho do escriturário é trabalhar dentro da escola. Desta forma a família sagrada não seria capaz de suprimir Nieli. Mas, teria Nieli medo de ser suprimido pela família sagrada?
Se fosse na vida passada, Nieli definitivamente ficaria com o rabo entre as pernas, temendo a família sagrada ao extremo. Mas nessa vida Nieli definitivamente não engoliria suas ofensas. Este ressentimento, Nieli está guardando tudo e ainda irá se vingar da família sagrada. Shen Shi olhou para Nieli com inimizade. Seu ódio por Nieli chegou ao limite, dizendo friamente, eu vou me lembrar disso tudo. Shen Shi é uma pessoa vingativa e, como professora de Nieli, ela naturalmente tinha muitas maneiras de causar problemas para Nieli. Nieli zombou incessantemente. Como professora, ela realmente ameaçou um estudante em sua classe, tão sem vergonha. Mesmo que a família sagrada não tente perturbá-lo, ele tomará a iniciativa de incomodar a família sagrada. Esta ainda é a primeira batalha, Nieli ainda tem um monte de táticas para implantar. No entanto, ele não queria revelar sua mão no momento como sua força atual ainda não era o suficiente. Ele não poderia ofender a família sagrada demais, afinal eles ainda são uma das grandes famílias da Cidade da Glória. Nieli entendia claramente que ele precisa desesperadamente melhorar sua força. Depois disso, Shen Shi não estava no clima para continuar a aula, e apressadamente terminou a lição. As coisas que aconteceram na aula se espalharam rapidamente entre os alunos, passando de um para outro. A família sagrada geralmente sublime, não importa o quanto eles tentam cobrir, este tipo de ação viola o código de conduta do espiritualista demoníaco e, portanto, seria desprezado por todos os espiritualistas demoníacos. A família sagrada só pode ver Nieli como um espinho incomodando, mas não pode fazer nada a Nieli. Pelo contrário, se algo acontecesse a Nieli, todos suspeitariam da família sagrada. Tal ação flagrante, mesmo a família sagrada não poderia ousar fazê-la. Depois de tudo, a família sagrada não poderia esconder a verdade de todos. Após esse incidente, o prestígio da família sagrada foi muito afetado. Dizem que o mestre da casa da família sagrada tentou visitar o pai de Ezion, o senhor da cidade de Cidade da Glória, mas foi rejeitado. Para Nieli, isso é algo para ficar feliz. Embora ele não saiba como chegar perto de Ezion, se ele pudesse destruir o casamento entre Shen Yu e Ezion, então era algo para ficar feliz. Após o incidente de hoje, Ezion pensou um pouco menos de Shen Yu. Vice-diretor. A voz aguda de Shen Xiu soou. Vice-diretor Yeseng, este estudante Nieli não tem respeito pelos seus mais velhos. Ele contradiz abertamente o professor na aula. Simplesmente, desagradável sem limites. Eu peço a aprovação do vice-diretor para que ele seja expulso da escola. Shen Xiu disse cheia de emoção. Mesmo sem as palavras do ancião, com o profundo conhecimento de Nieli, mesmo que ele não pudesse se tornar um poderoso espiritualista demoníaco no futuro, ele ainda poderia se tornar um indivíduo importante de algum poderoso espiritualista demoníaco. Como Yeseng poderia expulsar tal aluno? Além disso, Nieli tinha a apreciação daquele ancião. Mas depois de tudo, Shen Xiu é um membro da família sagrada, ele ainda precisa dar-lhe ouvidos. Sorrindo, ele respondeu: vou considerar este assunto. Deixar um estudante ser expulso da escola ainda teria grande impacto. Vice-diretor Yeseng, não há nada a considerar. Eu peço a expulsão imediata de Nieli, caso contrário eu não vou ensinar a turma. Shen Xiu disse com raiva. Yeseng a olhou e piscou. Shen Xiu, esta mulher não sabe quando parar. Colocando um rosto sorridente, ele disse, assim sendo, que tal eu transferi-la para outra turma, então? Shen Xiu ligeiramente hesitou.
Ela pensou que Yeseng iria ter consideração pela família sagrada, mas em suas palavras, Shen Xiu percebeu uma coisa: Yeseng decidiu firmemente proteger Nieli. Se ela fosse transferida para outra classe, ela não teria nenhuma maneira de incomodar Nieli. Shen Xiu amaldiçoou Yeseng, e engoliu esse sentimento e disse: não há necessidade então. Vamos esquecer o assunto de hoje. Daqui a 2 meses, haverá o teste de aprendiz. Se ele estiver classificado nos últimos 3 na classe de lutador aprendiz, então o vice-diretor Yeseng não teria nada mais a dizer, certo? De acordo com as regras do Instituto Sagrada Orquídea, ficar classificado nos últimos 3 exigiria que fossem expulsos da escola. Não tenho problemas com isso. Yeseng riu. Shen Xiu soltou um grunhido, virou-se caminhando em direção à porta. Vendo Shen Xiu partir, os olhos de Yeseng tinham um brilho. Shen Xiu confiava em ser um membro da família sagrada e era um pouco arrogante e autoritária demais. Yeseng pensou novamente, mesmo se os resultados de Nieli fossem ruins, com seu profundo conhecimento, ele não ficaria entre os 3 últimos. Mesmo se ele ficasse e fosse expulso da escola, aquele ancião, provavelmente, recrutaria Nieli. Neste momento, no 3º andar da biblioteca da escola, há um monte de quartos pequenos. Originalmente eram para ser salas de leitura para estudante do Instituto Sagrada Orquídea, mas neste momento, eles se tornaram a base de Nieli e seu grupo. Por que Nieli foi contratado pelo Instituto Sagrada Orquídea para ser um funcionário da biblioteca? Ser um funcionário não exige que ele faça nada e receberia 300 moedas de espírito demoníaco todo mês. Recebendo esse tipo de benefícios, por que não concordaria? A ação do Instituto Sagrada Orquídea na contratação de Nieli era muito estranha, mas uma vez que ele pensou por um momento, Nieli entendeu o porquê. O nível mais alto do Instituto Sagrada Orquídea fez isso para proteger Nieli da supressão da família sagrada. Embora a posição de funcionário da biblioteca não fosse grande, mas ainda é um funcionário do Instituto Sagrada Orquídea, mesmo se tratando da família sagrada, eles ainda se preocupariam com as repercussões. Nessa questão, Nieli era grato ao Instituto Sagrada Orquídea. O vice-diretor Yeseng não sabia que, por causa das palavras do ancião que fizeram com que Nieli fosse contratado como funcionário da biblioteca, o Instituto Sagrada Orquídea se beneficiaria muito no futuro próximo. Nieli, ofendendo a família sagrada assim, não será algo ruim. Duze falou depois de ficar em silêncio por um momento. Ele era um homem mais cauteloso. Quem se importa se é bom ou não, está tudo bem, desde que se sinta ótimo. Lu Piao franziu os lábios. Ao ver o rosto de Shen Xiu ficar distorcido da raiva, ele se sentiu muito bem. Em todo caso, ele estava descontente com aquela mulher. Nieli olhou para Duze balançando a cabeça. Eu sei. Nos próximos dias não vamos para a aula. Shen Xiu provavelmente ficará feliz. Desde que Nieli colocou desta forma, Duze também não disse nada mais. Neste momento, ao lado de Nieli, Duze e Lu Piao, ainda havia 3 estudantes de famílias plebeias. Eles foram os que ficaram no fundo da classe com Nieli. Seu talento inato não era tão bom assim, só tendo o reino da alma vermelho. Quanto a estes 3 plebeus, seus nomes são Weinan, Zhu Xianjun e Zaming. Nieli ainda confia neles. Na vida anterior todos eram subordinados diretos de Duze. Suas relações com Nieli não podiam ser consideradas boas, mas todas eram leais a Duze. Na batalha com as bestas demoníacas antes da Cidade da Glória ser destruída, eles defenderam a cidade até seu último suspiro e morreram na batalha com Duze. São todos irmãos de sangue. E nesta vida,
O pequeno grupo deles está sendo liderado por Nieli. Acabei de gastar mais de 6.000 moedas espirituais demoníacas para comprar 6 cristais de alma primária. Eu quero testar suas aptidões. Nieli disse enquanto os olhava. Testar aptidão? Não tivemos nossa aptidão testada quando nos matriculamos na escola. Duzé perguntou perplexo. Nieli misteriosamente sorriu dizendo: meu teste é diferente daquele. Todo mundo na sala tinha suas dúvidas. Desde o estabelecimento da Cidade da Glória, tem sido sempre usando o método usual. Sua força da alma já foi determinada. O que Nieli quer testar? Um cristal de alma primária custava 1.000 moedas espirituais demoníacas e Nieli realmente trouxe 6 de uma só vez. Embora tivessem algumas dúvidas a respeito das palavras de Nieli, devido ao conhecimento profundo que Nieli mostrou mais cedo, estavam convencidos das palavras de Nieli sem nenhuma discussão. Geralmente, os cristais de alma não utilizados são os mais sensíveis. Se for usado para testar o reino da alma de uma pessoa, eles serão extremamente precisos. Mas uma vez que mais de uma pessoa usa o mesmo cristal de alma, o cristal de alma terá interferência e mal pode testar o tipo de reino da alma e a força da alma, disse Nieli, rindo. Além do tipo do reino da alma e da força da alma, o que mais pode ser testado? Perguntou Lu Piao com curiosidade. Os atributos e a forma do reino da alma. Nieli respondeu com um sorriso. Duzé, Lu Piao e o resto todos olharam um para o outro. O que Nieli disse apenas soa muito profundo.